Cara, hoje iremos começar um vídeo aqui mais macabro, velho. Na moral, cara, que isso? Hoje vamos ver Chaves, a verdade macabra por trás do programa. Eu tenho um tempo que eu assistia bastante coisa, tipo, isso aqui eu nunca vi. Mas eu tenho um tempo que eu assistia bastante coisa, tipo, teoria, história, verdadeira história, esses bagulho, tá ligado? Tipo, Five Nights de Fred, era Jason, esses bagulho assim, tá ligado? Que eu ficava, caralho, mano, que foda. Eu acho que eu vou começar a trazer uns vídeos mais de terror aqui. Aproveitar que tá, se bem que o Halloween já vai acabar. Mas, o Halloween já vai acabar, sei lá. Então hoje iremos ver esse vídeo aqui, que vídeo foi pedido pela Maria Santos há um tempo aí, mano. Eu fiquei 3 dias fora, então já tem muito tempo a maioria dos pedidos, então desculpa aí, gente, porque vai demorar pra caralho alguns pedidos. Mas hoje iremos ver esse vídeo aqui. Muito obrigado, Maria, tamo junto, é nóis. E, mano, do canal Projeto Corneta, nossa, eu ia falar comenta, Corneta. Então é isso aí, mano, bora pro vídeo, porque o vídeo é longo. E, peraí. Mano, eu gostava de... Tá, porra! Susto do caralho, velho. Na hora que eu ia falar, eu gostava... Chaves, mano, já me deu um negócio. Ainda bem que tá... Chaves. Ainda bem que é... Lá vem o 2 Chaves horas. pra destruir a nossa infância. 2 horas, 3 horas com agora. as mesmas piadas. Foi sem querer querendo. E sempre com as mesmas situações. E se eu não chegasse a tempo, sabe quem é que eu quero ser? Um clássico, né, de antigamente. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, com certeza foi uma das mentes mais criativas que já passou por aqui. Muito foda, eu gostava dele pra caralho. Foi triste quando ele morreu Mas lá. acontece que 2014 foi um ano muito triste pro mundo. É. A gente perdeu o Roberto Gomes Bolanhos. Roberto Gómez Bolaños falleció hoy, a los 85 Falleció. años de edad. Morre em Cancún, no México, o ator Cancún, ele morreu. E ele deixou eternizado o legado dele por aqui, junto com algumas polêmicas. Carlos Villagrán, o Kiko, disse que ele foi expulso de Chaves porque o Roberto tinha inveja dele. Inveja que o Kiko fazia mais sucesso. Se despertou a envidia, egoísmo. Caralho, mas o... Ramon Valdez, o Seu Madruga, tinha problemas com drogas. Cara. Isso é verdade mesmo? Ele era o único que tinha problemas com drogas. Ah, tá falando mesmo? É tipo dublagem, é dublagem, né? Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, processou o Chaves e criou uma das disputas mais famosas por direitos autorais no tribunal. Caralho! Um monte Sem de contar fatos a assim grande que eu não polêmica da sabia não, traição pai. do Roberto Gomes Bolanhos e da Florinda Mesa, um dos casos mais polêmicos e chocantes envolvendo a série. Acepto con una condición muy grande, ¿eh? Yo no quiero ser una mujer más, quiero ser la mujer. Muitas fofocas rolando. Brigas, Muitas... mentiras, verdades e muitas polêmicas que provavelmente vão assustar bastante você. E é óbvio que eu gostaria de dizer desde o começo que o meu objetivo claramente não é destruir a imagem de nenhum dos atores. Óbvio, do cara, Chaves. óbvio. Eu amo os atores do Chaves, Sim. eu amo o elenco, a série. Essas, na verdade, são polêmicas muito famosas, né? Que todo mundo já comentou, talvez você saiba, talvez não. Então fica até o final, porque tem muita coisa que é mentira e muita coisa que é verdade. ele vai... Eu pensei Preste que ia ser um atenção, vídeo mais porque terror, eu mano, sou verdades Matheus macabras. Eu pensei que ia ser Disselene, tipo aqui teoria, do os Projeto caralho, mas não é não. Eu vou destruir verdades a macabras, sua então. infância e te mostrar a verdade macabra por trás de Chaves. Projeto Corneta, mano, olha. Eu não conheço esse canal. Chaves e Kiko se odiavam na vida real. Na série também não se amava tanto não, né? Eles viviam quebrando pau, era, né? Mas eram amigos, é coisa de criança, A briga né? entre o Carlos Villagrán, Criança. Kiko, e o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, é com toda certeza a briga mais famosa dos bastidores do programa do Chaves. Caralho. É por isso que eu recomendo que você preste bastante atenção. Porque tem muita coisa aqui que é mentira e tem muita coisa que tem dois lados. A começar pelo fato de que em 1979, o Carlos Villagrán, o Kiko, deixou o programa do Chaves e foi seguir carreira solo. E no meio disso tudo, começou uma grande polêmica, um boato, que envolvia a dona Florinda, a Florinda Mesa, e o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves.
Ok. Em 1977, a Florinda Messa e o Chespirito assumiram um relacionamento. E todo mundo sabe disso. Não é nenhuma novidade que a Florinda e o Chaves tiveram um caso nos bastidores do Chaves. Caralho. Mas acontece que antes da Florinda Messa namorar com o Bolanhos, ela teve um lance com o Kiko, com o Carlos Villagrán. Eita. Muita gente acha que eles namoraram, que eles ficaram um tempo escondido, e isso não é bem uma verdade. Ah, então é o mentira. Carlos Villagrán e a Florinda admitiram sim em entrevista que eles tiveram um lance, que eles ficaram e tudo mais, mas que foi algo muito rápido. Foi um lance, O foi só Carlos uma ainda ficada, fala pai. em entrevista que na verdade o convite partiu dela. Ela que convidou ele pra ir até a casa dela e eles foram tomar uma xícara de café, se tá. é que me entende. Porém, na época, o Carlos Villagrán, ele era casado com a primeira esposa dele, Silvia Salinas, com quem ele chegou a ter 4 filhos. E na época que rolou esse Caralho. lance com a Florinda Messa, Ele era o Carlos casado? Villagrán, ele tinha os filhos pequenos ainda. Ah, mas Então não ele era não casado iria não, né? largar os filhos e a mulher dele e assumir o relacionamento com uma outra mulher Caralho, de então ele era repente. casado ainda, velho. E por esse lance aí do Kiko e da Dona Florinda ter rolado nos anos 70, e a saída dele ter sido muito próxima, já que ele saiu em 1979 do elenco do Chaves, muita gente começou a associar Tá, que, nós na sabemos que verdade, isso aqui a não é saída um do vídeo Kiko macabro, tinha a né? ver É um com vídeo triângulo mais, né? amoroso que tava rolando Falando nos sobre o bastidores. que- A Florinda essas teve um coisas lance aí. com o Kiko, daí As depois ela verdades. teve um lance com o Chaves, o Kiko se sentiu incomodado e vazou. Só que isso não é verdade. Ah, é uma fake fake, news. olha. O que rolou na época, inclusive a própria Maria Antonieta de las Nieves conta no livro oficial dela, que tinham alguns boatos rolando nos bastidores de que o Kiko e a Dona Florinda estavam se pegando. E ele, por ser um homem casado, poderia dar muito ruim pro programa. A ponto do Chaves terminar, ser cancelado, porque além Caralho. dele ser um cara casado e os mexicanos serem muito conservadores com os costumes da família tradicional, aquele era um programa infantil. Então, É. se isso vazasse, poderia acabar com Chaves. E o Roberto Gomes Bolanhos chamou a Maria Antonieta de las Nieves para jantar com ele, com a esposa, e ele disse pra Chiquinha que ele estava pensando em demitir, afastar a Dona Florinda e o Kiko, justamente porque se isso vazasse, ia acabar com o programa, ia acabar É. com tudo. E o próprio Carlos Villagrán fala que na época ele foi pedir conselhos ao Roberto Gomes Bolanhos para dar um pé na bunda na Florinda, porque ele não queria assumir esse relacionamento. Então essa questão aí do Chaves e do Kiko brigarem pela Dona Florinda é falso. Ah. Eles nunca brigaram por ela. Mas eles brigaram entre si. Essa briga é real. Em 1976, o Chespirito conta que ele tinha assinado com uma produtora, uma gravadora, um contrato onde eles iriam fazer um CD, um LP, um disco de vinil, da Turma do Chaves. Eles iriam gravar um episódio que da as hora. pessoas poderiam escutar em casa, só que em áudio, né? Como se fosse um oxe. podcast. Então ele assinou com essa gravadora, chegou no elenco e foi contar pra eles. Escutar um Pô, legal, a episódio gente assim, agora é vai estranho. gravar um disco de vinil, a gente vai vender várias cópias. Só que quando ele contou pro Carlos Villagrán que ele tinha assinado com essa gravadora, o Carlos Villagrán não ficou feliz, como o resto do elenco. Isso quê? porque, na verdade, o Carlos Villagrán tinha assinado, sem a autorização do Roberto Gomes Bolanhos, com uma outra gravadora. E essa Caralho! gravadora com quem ele assinou para gravar um disco do Kiko exclusivo, pedia que ele tivesse exclusividade com ela. Falou assim, Vixe! olha, se ele fosse gravar qualquer Tinha outra que ter coisa, informado, ele poderia né? ser processado, porque ele assinou exclusividade. Então, se você pegar o LP do Chaves na época, você vai ver que o Kiko não está na capa, porque ele assinou com uma outra gravadora que impedia que ele participasse de qualquer projeto. Aí começou a gravado briga, ele em deveria ter áudio do avisado, né? Chaves. Que ele ia gravar um negócio Na de época, exclusividade. o Bolanhos, ele ficou muito chateado, ele não brigou com o Kiko, mas ele sentiu muita mágoa, porque porque- era o personagem dele. E o Kiko tava usando e assinando com outras distribuidoras e produtoras de usar o personagem que o Bolanhos criou, Sim. sem autorização dele, sem pedir. Poderia ter chegado, né? Falando, ó, entendi, vou usar o Juscelino. Kiko ali, Então foi pai. aí que o Chaves expulsou o Kiko. Não. Foi? Na verdade, Não, né? lembra quando eu disse que essa história tem duas versões? Na versão do Carlos Villagrán, inclusive ele falou isso até mesmo no programa do Porchat e no De Noite, quando ele estava aqui no Que da hora, eu Brasil, de gostava do que ele programa foi do Porchat. expulso do programa do Chaves. Porque quando eles iam em eventos, né, tinha turnê mundial e até mesmo a É mesmo, ele não tá aí não. gostava muito mais do Kiko. Kiko empezó a treparse a Chaves y era más popular. Hacíamos conferencias de prensa y 70% de las preguntas eran para Kiko. Se despertó la envidia, egoísmo, el ciúme. Eu Então, gosto do isso Kiko, me mas sacaram eu do ainda sou programa, mais do né? Chaves. Kiko vai fora.
Kiko essa cara. Então, Caralho, segundo acreditaram que- Carlos Villagrán, nas palavras Olha, mudou de dele, novo ali, ó. Roberto Gomes Bolanhos tinha muita inveja do Kiko, tinha muitos ciúmes, e por perceber que ele estava fazendo muito sucesso e queria ganhar mais dinheiro com isso, ele expulsou o Carlos Villagrán do elenco. É por isso que o Kiko não estaria mais ali fazendo parte do Chaves. Uhum. Mas é falso ou é verdade? Falso. Mas acontece que a versão do Roberto Gomes Tá, Bolanhos, então tem até dois mesmo lados, de é dois outros lados. atores, Não é nem é falso nem é um. verdade, é dois Na lados. verdade, o Chaves não tinha inveja do Kiko. Quando o Bolanhos ainda era vivo, ele deu algumas entrevistas e disse que ele e o Kiko nunca brigaram judicialmente. É óbvio, eles trocaram muitas farpas, mas o Bolanhos falou que se o Kiko tivesse pedido pra ele pra usar o personagem, ele teria deixado. E ele continua deixando ele usar o Kiko. Me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. No puede presentarse. Dije, no. Que haga lo que quiera y que no me quita nada. Se hace de Kiko, por Venezuela o aquí en Mas o que irritou muito o Chespirito na época foi que, de uma hora pra outra, o Kiko saiu do programa sem dar satisfação. Eles estavam gravando a temporada de 79 e, de repente, de uma hora pra outra, o Carlos Villagrán não foi mais nas gravações. Ele não participou mais dos episódios. Então ele teve que, de uma última hora, mudar o roteiro. E aí que surge aquela desculpa de que o Kiko foi morar com a madrinha rica. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. É verdade. É, ele já não podia mais Caralho. conviver com toda essa gente. E tem razão, talvez seja melhor para a educação dele. E de repente o Carlos Villagrán começou a se apresentar ao redor do mundo, fazia turnê mundial usando o nome do Kiko. Inclusive é aí que surge aquela grande polêmica Caralho. de Kiko com K e Kiko com Q. O Kiko com K era do Carlos Villagrán e o com Q do Bolanhos. E foi nessa mesma época que o Kiko se mudou para Venezuela, porque ele estava proibido de usar o personagem do Kiko no México, e criou o próprio programa dele, Kiko e a Sua Turma, que inclusive o próprio Seu Madruga vai participar depois. E é uma polêmica que a gente já vai estar falando também, que foi um outro ator que Caralho. saiu do elenco por culpa de algumas divergências criativas ali dentro, e vários outros atores também comentam sobre isso na época. Eu nem sabia que E a tinha esses saída do Kiko, bagulho, na cara. verdade, não Kiko foi com K uma e com Q? expulsão, foi ele quem quis sair. E o Bolanhos fala isso. Se ele quisesse voltar, eles estariam abertos para ele sempre. Eles queriam que o Kiko voltasse. Mas ele decidiu seguir carreira solo. Então, na versão do Bolanhos, o Chaves, o Kiko quem quis sair. E que nem eu disse antes, na versão do Villagrán, do Kiko, ele saiu porque o Chaves expulsou ele, porque ele teria muita inveja do personagem. Tanto que o Carlos Villagrán também reforça muito que o último episódio do Kiko foi o Chaves em Acapulco, né? Que seria uma despedida pra ele. Que a música Boa Noite Vizinhança foi feita pra ele. Caralho. Olha desse aí. Acapulco. Acapulco foi da hora. Caralho, dois lados Mas aí, isso, gente. na O que verdade, vocês é acham só um sobre rumor, isso? até porque o episódio de Acapulco foi gravado em 77. E ele foi exibido na mesma época em que o Kiko saiu. E em 77, o Kiko ainda fazia parte do elenco, então esse nunca foi o último episódio dele de fato. É verdade. Mas fica aí, no ar, a grande dúvida. Quem está verdade. falando a verdade nessa história aí? Quem está Isso aí certo? provavelmente ninguém Será nunca que é o Chaves? saberá. Ou será que é o Kiko? Ninguém nunca saberá a verdade, né? Continue, gente, continue. O Seu Madruga usava drogas em Chaves. Em Chaves? Pensei que era na vida. Mas em Chaves? Será? Bem, essa Cigarro, hora, né? cara, Eu eu só tenho vi que ele dizer fumando. que Ele bem fumava? Não controversa. lembro. Quase falsa. Porque não tem nenhuma prova de que o Seu Madruga realmente era usuário de algum tipo de entorpecente. não tem cara Só que mesmo essa assim. polêmica, Não. ela na realidade começa por inúmeros motivos, né? Tem X questões de por que ela começou a se espalhar. A primeira delas começa pelo fato de que o Ramon Valdez, o Seu Madruga, Um faleceu cafezinho em bom. 1988. Caralho. Foi um dos primeiros integrantes do elenco do Chaves a falecer, infelizmente. Um dos primeiros? Quem e foi o acontece primeiro? que na vida real, o Seu Madruga, o Ramon Valdez, ele tinha o hábito de fumar. É, ele muito. fumava mesmo. Passava muito tempo fumando. Quando ele tava sem gravar, quando ele tava em casa, ele era um usuário do cigarro. É um vício que ele desenvolveu durante a vida. E o ator também teve alguns episódios envolvendo bebidas alcoólicas, mas nada que prejudicasse diretamente a vida pessoal dele.
Profissional. Ali nas gravações, ele não faltava gravação, ele não era abusivo com ninguém. Na realidade, o Ramon Valdez é muito querido por todos do elenco até hoje. Ele é muito bem lembrado e muito querido pelos fãs. Porém, acontece que uns anos atrás, a Florinda Messa, a dona Florinda, em uma entrevista pro Gugu aqui no Brasil, ela faz uma revelação que o grande problema do Seu Madruga é que ele era o único do elenco que usava drogas. E usar esses produtos ilícitos fez com que a vida dele acabasse. No ventilador. Por isso que ele deixou Chaves e por isso que ele veio a falecer em 1988. Caralho. Ele era o único que tinha problemas com drogas. Caralho. Eu acho que foi muito difícil. Creio que ele sofreu de cirrose do pâncreas. Foi um quadro difícil. Mas existe algo que não é muito comentado pelos fãs, mas que é uma verdade, principalmente porque os filhos e netos do Ramon Valdez já confirmaram. Na vida real, o Seu Madruga, ele não gostava da Florinda Messa. Não é porque ela batia nele em todo o episódio, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então presume-se que essa relação que os dois tinham deve ter chateado ela de alguma maneira. Ela pode só ter falado, né? Comentar isso. Então, logo em seguida, depois da Florinda Messa ter comentado isso, virou notícia no mundo inteiro. No Brasil inteiro, no México inteiro, muita gente começou a comentar sobre e dizer que a Florinda Messa estava querendo sujar a imagem do Seu Madruga. Pode ser também. Que era um ator muito querido por todos. E a própria Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, vai até o Gugu e conta a versão dela da história. Dois lados também. Que nunca viu o Ramon Valdez usar drogas. E ela não sabe o que eles consideram de fato drogas. Se seria bebida alcoólica, se seria cigarro. Pode ser também. Eu sei o que as pessoas chamam de drogas. Não sei se alguma vez ele fumou algum cigarro de maconha. Não sei, eu nunca vi. Como ela mesmo diz, no que me consta. Bom, então ela foi a alguma festa junto com Ramon e os dois fumaram. Ou se drogaram com algo mais. De drogas eu não conheço. Dois lados, pai. A Florinda pode ter, tipo, tá ligado? Mas quem rebate essa afirmação da Florinda é o próprio Carlos Villagrán. Três lados. Ele disse que essa fala da dona Florinda foi muito desprezível. E que ela tá acusando um homem morto, que não tá aqui pra se defender, de fazer algo que ele nunca fez de fato. Então a gente volta Três lados, no caso, dois em um lado, falando que ele não, Por que ele saiu de Chaves e por que ele faleceu? Ele faleceu mesmo foi pelo uso excessivo de cigarros, porque ele fumava muito, então ele infelizmente desenvolveu um câncer que se espalhou pelo corpo inteiro. Mas ele saiu de Chaves antes disso acontecer. E quem confirma isso não só a crianças, Carmen Valdez, a filha do Mas Seu principalmente Madruga. crianças. Ela fala que a decisão do ator de ter saído na época do Chaves não foi em protesto ao Kiko. Tem muita gente que acha que o Ramon Valdez foi participar da série do Kiko na Venezuela por causa da saída dele do Chaves, mas isso não é verdade. Acontece que quando a Florinda Messa e o Bolanhos assumiram um relacionamento na vida real, a Florinda começou a assumir posições e ter mais autoridade dentro do set, que incomodaram muita gente. Inclusive se eles não se gostavam, se eles não se gostavam dela. Só que ele não se metia, ele não brigava. Ele então, só saiu. Por não aceitar o que estava rolando lá dentro, ele decidiu se afastar do elenco. Por causa da Florinda Messa. Se eles não se biquem... a fala dela. Também. E aí é claro que depois de tanto hate, de sofrer tanto ódio nas redes sociais, a Florinda Messa veio a público e comentou de novo que ela não queria sujar a imagem do Ramon Valdez, ela pediu desculpas e que esse nunca foi o objetivo dela. Mas ela também não desmente o que ela fala. Ela só pede desculpas. O que nos leva a um outro tópico muito Mano, essas pautas dramáticas você tá dando, tá ligado? Na realidade, o Ramon Valdez, o Seu Madruga, não foi o único ator que ficou incomodado com a autoridade da Florinda Messa em Chaves. A Clotilde? Não foi o único. Quem? Dona Florinda destruiu essas partes dá um choque, tá ligado? A Dona Florinda teve desavenças com o Kiko, com a Chiquinha, com o Seu Madruga e mais com uma galera que fazia parte do elenco ali do Chaves.
E em partes ela teve sim um pouco de culpa do que rolou ali nos Óbvio, né? bastidores, Senão, mas se em outros a rapaziada não. tá incomodada. Porque a galera exagera muito e sempre põe a culpa na Florinda Messa. Sendo que ela tem parte de culpa, mas não toda. Acontece que nos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos estava casado com Graciela Olha, Fernandes, jovenzão, essa foto é sua real. primeira esposa, com quem ele teve 6 filhos. Caralho! Até que, de repente, o Bolanhos 6 começou a pular a cerca e entrou pra tomar uma xícara de café com a dona Florinda. Chaves, então ele pra tava- quem não sabe, ele não foi já um sucesso tinha- só aqui no Brasil, foi um sucesso mundial. Então o elenco fazia turnê e viajava muito. E por viajar muito, o Chaves, né, o Bolanhos, passava muito tempo com o elenco, no avião, pra lá e pra cá, fora. no hotel. E, Sem a consequentemente, esposa. ele tinha muito contato com a Florinda Messa. Então rolou que o Bolanhos, ele traiu a esposa dele por ter se Caralho, encantado verdade ou pela falso? Florinda Messa. Eu E acho ele que é não verdade. só traiu ela, como escondeu ele tá afirmando, eu isso acho. da Graciela. E isso Graciela é deixou o um nome. climão no set de gravações, porque a Graciela Fernandes era muito amiga de todo o elenco e, consequentemente, ela participava de algumas das gravações nos bastidores do Chaves. E tinha contato com essa galera que estava sabendo Quem é? né, da traição. A Chiquinha sabia, Seu Madruga sabia, todo mundo sabia, menos Ih, ela. E se esse clima já tava caralho. tenso, ele, na verdade, só piorou Todo mundo com o passar escondeu. dos anos. Porque o Bolanhos se divorciou da Graciela Fernandes e assumiu o relacionamento dele com a Florinda Caralho, Messa. devia ter divorciado Dizia antes, que né? ela era a mulher da vida dele. Que de Nossa. fato se comprovou, até porque eles ficaram casados até o fim da vida do Bolanhos. Caralho. Então lembra que eu disse que o Ele tinha Chespirito 6 tinha filhos. muito medo que o público descobrisse sobre o Kiko e a Dona Florinda, e isso poderia acabar cancelando o programa? Uhum. Foi basicamente o caso que aconteceu com o Chaves e com a Dona Florinda. É, Eles assumiram sim. e muitas pessoas começaram a criticar, já que ele era um homem casado, estava se relacionando com a Florinda Messa, e a Florinda Messa começou a ser acusada de ladra de maridos, né? Começar a Ladra de roubar o marido maridos. das outras. Na época eu acho que ainda Então, não a tinha história talarico, vai né? além disso. Talarica, porque o público safada. ficou sabendo dessa traição do Chaves. que Como eles era estavam muito. se Ainda não relacionando tinha, né? escondidos. Esse bagulho de Então, talarico. um Senão ia ser, ó. contra a Talarica, outra. E a safada! Florinda Messa, nessa época, na verdade, estava com um lance com Henrique Segoviano, que pra quem não sabe, era um dos diretores do Carai, Chaves. porra é essa? Putaria solta nos. E esse Henrique, segundo a Florinda Messa, era era esse muito o tal. ciumento. Ele queria que ela largasse o programa do Chaves e fosse trabalhar como dona de casa, coisa Oxe. que ela com certeza não faria. E Óbvio. aí teve mais o lance com o Carlos Villagrán, o Kiko. Então ela basicamente tinha se relacionado já com 3 pessoas do elenco e começou a ficar muito mal falada ali dentro. E aí esse Henrique Segoviano saiu do Chaves, o Jorge Gutierrez, que era um narrador do Chaves, que começava narrando, que era o programa mais assistido da televisão. Este es el programa número 1 de la Eu prefiro humorística. o brasileiro. Chavo. Ele saiu por respeito à Graciela, que era a ex-mulher do Chaves, e aconteceu que a Florinda, por estar com o Chaves, começou a intervir em algumas funções que não eram dela. Começou a mandar ali, começou Eu a já mandar falava, aqui, põe ela isso no seu basicamente queria lugar. dirigir o programa. E isso incomodou muita gente na época. Eu Incomodou o Seu Madruga, Chaves não que fez nada. consequentemente saiu Roberto. por conta disso. Incomodou o Kiko, o Carlos Villagrán, que óbvio. disse que ele estava sentindo que o personagem dele estava sendo cortado, que ele estava aparecendo muito menos. E incomodou também a Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Mandou que geral. relatou que quando ela descobriu sobre o relacionamento do Chespirito com a Florinda Messa, ela se sentiu traída. Porque ela era muito amiga do casal, Graciela e Chespirito. E a Graciela foda. vivia dando dicas pra ela, de como cuidar dos filhos e tudo mais, então ela Caralho. via eles como uma figura de inspiração. Eles eram muito e ao amigos. descobrir isso, ela basicamente só ia pro set, fazia o trabalho dela E e ia voltava. embora, Mas ela não concordava com nada do que estava acontecendo Óbvio. lá. Porém, a Florinda Messa fala em entrevista que, na verdade, quem se aproximou dela foi o Chespirito. Ela resistiu a ele, deu fora nele durante 5 anos. Será? E ele quem estava se aproximando dela, mas ela não queria Será? assumir esse relacionamento, porque além dele ser casado, ele era muito mulherengo. Ele ficava com várias outras mulheres. Cara, e ela ela tinha manda medo só, de que né? se ela assumisse com ele, isso ia acontecer com ela também. E é aquela velha história que eu comentei antes. Ok, a Florinda Messa está errada, sim, mas o Roberto Gomes Bolanhos também, vamos concordar? Sim. Ele era casado, ele tinha filhos. Então, se você olhar por esse lado, ele 6 também tem uma filhos. certa culpa, uma grande culpa. Meu Deus, 6 filhos. Só que esse incômodo não ficou só no elenco.
Porque em 1995, quando o Chaves Patata gostava de acabou, fazer a filhos, Florinda né? Messa começou Ah, a bular 6 contatos filhos. de fã e de imprensa com o Bolanhos. Ela não queria deixar ninguém se aproximar dele. Que Ela isso? se tornou a assessora do Chespirito. Do nada, Então, oxe. ela era muito Cê é rígida, louco, é? né, com quem entrava, com quem saía, com quem iria conversar com ele. E depois da morte do Chaves, ela foi duramente criticada pela imprensa e pelos fãs por proibir os fãs do mundo inteiro de se aproximarem do túmulo do Óbvio, Chaves. mano, na Ela não deixa moral. ninguém chegar perto, tanto que tem seguranças lá. E de fato a Florinda Messa é muito odiada no México, ela não tem uma boa reputação, por vários outros motivos, como aquele lá do Seu Madruga, que eu contei antes, e esses aí envolvendo Que é tipo, o elenco. no México é uma figura. Aqui no Brasil também, mas no México principalmente, né? Por acabar com É mais. Como eles viviam mais perto, né? No México, o cara tá no México, né? Vive um pouco mais perto. Então, a rapaziada já fala, morreu, vamos lá, né, pai? Ó. Maria Antonieta roubou a Chiquinha do Chaves. Eita, isso aí é polêmica, tá? Essa é uma outra polêmica de bastidores, muito parecida com a que rolou com o Carlos Villagrán e o Bolanhos lá nos anos 70. Só que a Maria Antonieta de las Nieves, ela foi mais a fundo, que ela brigou judicialmente com o Chespirito, coisa que o Carlos Villagrán não chegou a fazer. É, só mudou o nome lá. A atriz, a De Chiquinha, que pra cá? participou do Chaves até a exibição do último episódio, então ela se manteve no elenco durante muito tempo. Sim, E até o final. esse era o trabalho dela, era a fonte de renda dela e inclusive é até hoje. Ela se mantém, né, com os direitos da personagem, ganha com produtos licenciados e com participações especiais, turnês e tudo mais, interpretando a Chiquinha. E o que rolou Ela em ganhou então, 1995 foi que o Chaves, o Chespirito, decidiu terminar o programa sem aviso prévio. Ele decidiu que estava na hora de o programa se encerrar. E a Maria Antonieta de las Nieves chegou no Chespirito e perguntou quando é que eles iriam voltar com as gravações. Não vai, E elas acabou. estavam paradas, e ela precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro e tudo mais. E o Bolanhos respondeu pra ela que nunca. O Chaves acabou e eles não vão voltar a Nunca. gravar. E foi então que ela disse pra ele que, ok, se ele quiser parar com o Chaves, ele pode parar. Mas ela vai continuar sendo a Chiquinha. Tanto que depois foi lançado até um especial só da Chiquinha. A Maria Antonieta de las Nieves interpretou a Chiquinha, sem estar no programa do Chaves. Uma coisa que foi muito parecida com o que o Kiko fez tá. na Venezuela. Até porque a Maria Antonieta se sentiu muito no direito de usar a personagem, assim como o Carlos Villagrán podia. Então, se ele podia, ela podia, não podia. né? Mesmo peso, Sim. mesma medida. Porém, ela fez algo que irritou muito o Bolanhos. Que foi brigar. Quem sabe, lá no México existe uma lei que diz que se você é dono de uma propriedade, como um personagem, você precisa registrar esse personagem a cada 5 anos. Então acontece que se o Bolanhos era dono da Chiquinha, do Kiko e do Seu Madruga e tudo mais, ele deveria registrar o nome dos personagens a cada 5 anos. E a Maria não Antonieta de las registrou. Neves Ela foi registrou. checar se havia o registro da Chiquinha e percebeu que ela não estava registrada há mais de 15 anos. Então, basicamente, os advogados da Ela só Televisa foi lá não e- registraram o nome dela. E ela viu uma brecha nessa lei, foi lá, aproveitou e registrou com o nome dela. Ela pegou a Caralho. personagem e registrou no nome dela. Aí é Então, foda. quando o Chespirito ficou sabendo disso, Não, aí é ele foda. ficou enfurecido. Sim. A personagem era dele. Ela poderia, sim, ter interpretado, ter criado os trejeitos, como ela diz, ter criado a maquiagem, o dente, até mesmo a roupa que a mãe dela fez, mas a personagem era dele. Sim, Então eles ele criou a brigaram na personagem. justiça durante muitos anos. Até porque Caralho, a Chiquinha muitos dizia que era anos. dela e ele dizia que era dele. Justamente por esse motivo que a personagem Chiquinha não aparece no desenho do Chaves. Caralho, que ela é uma é verdade. propriedade da Maria Antonieta de las Nieves. E não mais do Chaves, do Chespirito. Só que ela disse que se ele quiser usar a Chiquinha, ela autoriza. Basta pedir pra ela. E ele achou isso ridículo. É, porque até não era tem por que dele. ele pedir pra usar uma personagem Que era é dele. de direito e criação dele. Porém, em 2013, o Bolanhos perdeu o processo e os direitos da personagem da Chiquinha permaneceram mas com ele a errou Maria também. Antonieta de 5 las anos, Nieves. cara. Só que muita gente acredita que a briga não acabou mesmo. Até porque sim, ela tem os direitos da personagem, mas se o contrato vencer, possivelmente os filhos do Bolanhos vão processar ela e vão lutar pelos direitos da personagem que são do pai deles. Caralho, será?
tem 6 filhos, Mas né? enfim, 6 essa brigas é a diferentes. verdade macabra por trás do Chaves. Ah, ele falou macabra, eu falo no final. Like, se você não deixou, né? Por favor, deixa, deu muito trabalho pra gravar, editar, pesquisar. Cara, dá um trampo fazer vídeo assim. É verdade, entendeu? dá Apoia mesmo. ele, beleza? Eu espero que eu tenha destruído a sua infância. Se eu destruir, compartilha aí com a galera pra assistir o vídeo. Isso ajuda muito, tá Destruir minha bom? infância, não. E vai ajudar a gente a criar Um mais pouco, vídeos talvez. assim, da verdade macabra. Se você gostou, se inscreve pra não perder os próximos. Mano, um vídeo muito top, cara. E tipo, quando ele falou, quando tava assim, verdades macabras, eu pensei que ia ser mais assim, tipo, teoria falando sobre, né, coisas macabras do seriado. Mas não, foi coisas macabras sobre as verdades macabras sobre os atores, né? O que aconteceu nos bastidores dos Caralho 4. Cara, mano, na moral, muitas coisas aqui, a maioria, na real, das coisas aqui eu não sabia nada, mano. Eu não sabia. Tinha alguma coisa que eu sabia, na real? Acho que não. Mas, cara, tipo, esse bagulho da Chiquinha ainda, mano, me surpreendeu pra caralho, mano. Agora que eu parei pra pensar, verdade, no negócio do Chaves não aparece Chiquinha. E é só a Pops ficou meio que no lugar. Caralho, velho. Eu não sabia dessa briga judicial que teve aí para conseguir o personagem, não sabia de nada no básico, né? E, mano, que foda. Vídeo foda pra caramba, eu gostei demais. É isso aí, se vocês também gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem esse vídeo aqui, mas se você não viu ele, clica nele que ele também tá muito bom. É isso aí, e eu fui.